Boa noite mais uma vez. Nós podemos continuar a meditar, a buscarmos aprender mais da palavra do Senhor e dando continuidade aos nossos estudos de quarta-feira. Nós hoje podemos ler o texto que se encontra em Mateus, capítulo 11, verso 16 ao verso 25. Mateus 11, 16 ao 25. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois vejo João que não comia nem bebia, e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que nelas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Amém. A Bíblia está cheia de exortações. O Senhor nos chama a atenção realmente em todo o tempo, em passagens onde nos é falado sobre a necessidade de desenvolvermos a nossa salvação, de crescermos no conhecimento do Senhor. Porém, muitos de nós permanecem do mesmo jeito, permanecem ali achando que estão no ápice, no alto, no auge da espiritualidade e que não necessitam de crescimento. Mas a palavra de Deus sempre nos fala: antes crescei. Nós devemos crescer, amadurecer, buscar sempre esse crescimento, esse processo no qual nós sabemos que é necessário que estejamos, essa santificação de vida. Pelo contrário, muitos de nós, então, apesar de termos anos de vida cristã, temos de ser tratados como crianças. Então, muitas pessoas, ainda que sejam cristãos já de longa data, têm um comportamento infantil e uma mente e um coração infantil, porque não cresceram, se converteram há muito tempo, mas não buscaram no Senhor realmente, por meio da sua palavra, pela ação do Espírito Santo, crescerem em vida com o Senhor. Jesus ele tinha acabado de declarar aos discípulos sobre João e falar para esses discípulos: olha, pode avisar o João que sim, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, ele não precisa de aguardar outro, sim, se cumpriu, eu sou o Cordeiro. E ali o Senhor testifica, testemunha realmente a respeito dele, fala que realmente que ele, aquele que era o prometido, o Salvador que haveria de vir, ele chegou ali. E o Senhor então dá essa certeza. E Jesus diz: veio João que não comia nem bebia, e vocês dizem: tem demônio. Eu vim e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. E o Senhor então começa a meditar, a falar nesse sentido. E nós vemos essa parábola das crianças. E a quem
afinal de contas, o Senhor então compara essa geração? A resposta é a meninos. Esta é uma parábola de advertência. Então, a parábola de advertência a quê? Em primeiro lugar, é uma advertência contra a infantilidade. Verso 16, mas a que hei de comparar essa geração é semelhante a meninos. Era uma geração imatura. Infelizmente, aquela geração se assemelha muito à nossa e a tantas outras que viveram uma insensibilidade com as coisas do Senhor, uma imaturidade para com as coisas de Deus e que, apesar de muitas pessoas estarem convertidas há muito tempo, permanecem imaturas no Senhor. Não é que não são pessoas convertidas de fato, mas pessoas que são crentes há muito tempo, mas permanecem quase que inalterados. A sua vida, a sua percepção, o seu conhecimento, a sua dedicação. São incapazes de ensinar aos outros, como diz Hebreus 5, 11 a 13, quando já se esperava que estivessem ensinando, tem necessidade de serem ensinados ainda em princípios básicos, elementares da fé cristã. Ninguém tem a obrigação de conhecer tudo, mas é necessário desenvolver, de conhecer, de saber aquilo que é a base da nossa fé. São incapazes de ouvir a palavra de Deus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. 1 Coríntios 3, 1 a 2. Também essas pessoas são movidas por ciúmes e contendas. A sua imaturidade é percebida por essa atitude, por esse comportamento dessas contendas, desses ciúmes. Então, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Então, as rivalidades, fulano pisou no meu calo, fulano fez isso, deixou de fazer isso, deixou de falar aquilo. A pessoa não tem essa maturidade, é uma demonstração, então, desses ciúmes, dessas contendas que são provocados no meio da igreja. Essas pessoas andam segundo os homens, e andais segundo o homem, 1 Coríntios 3:3. Quando a questão do homem natural, não se deixando controlar pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que não busca no Senhor a direção para a sua vida, mas sempre tem desprezado e tentado viver a vida do seu jeito, segundo a sua concepção. São dispostos a divisões. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? 1 Coríntios 1:4. Então, quando ficam com partidarismos, quando eu sou desse, eu sou daquele, e assim demonstram esse espírito contencioso de divisão, de realmente com a mentalidade infantil, no qual de pessoas que esperávamos bem mais. Nosso Senhor, através de Paulo, ele também nos lembra que o Espírito glorifica a Cristo através dos dons. Os dons, ele vem do Deus o triuno. O propósito dos dons é de servir uns aos outros. O Espírito, pelos dons, promove a unidade da igreja. Nós vemos isso sendo falado por Paulo. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto pouco dessa busca verdadeira, dessa sensibilidade, dessa resolução, dessa busca de servir uns aos outros, de utilizar os dons para a glória de Deus, de reconhecer que nós não somos todo-poderosos, que realmente estamos na igreja para servir uns aos outros, de amparar uns aos outros, de testificar do Senhor na vida de tantos. Mas, infelizmente, não é assim.
Em segundo lugar, Jesus adverte também contra a insensibilidade, não só a imaturidade, demonstrando a infantilidade, né? Demonstrando ali a sua falta de crescimento, mas também a sua insensibilidade. Verso 17, nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. São essas pessoas, nos falam de dois aspectos, né, da cultura da época. E o casamento, onde ali tocava-se a flauta, cantando, tocando, se alegrando, e fala, lembra de um casamento, então, ali, onde as crianças queriam participar, mas a maioria não. Então, ao invés de ter aquele momento de festividade, de alegrar, elas pegavam e emburravam. Não, não vamos cantar, não vamos nos alegrar, não. E aí fala de um funeral, onde haveria então de prantear, de lamentar, e o Senhor pega e fala, e esse é o comportamento de crianças insensíveis, ao música, ao choro, quando deveriam se entristecer, demonstrar ali a sua tristeza, se alegram, não se importando com a tristeza daqueles que choram, daqueles que sofrem. Seus corações são insensíveis, petrificados, mas os sentidos deles permanecem então embotados, insensíveis realmente ao que a realidade ao seu redor. 2 Coríntios 3:14. Não existe sensibilidade às coisas de Deus, são exatamente como aquela geração insensíveis aos acontecimentos do reino. E nós vemos o Senhor sempre mencionando isso. O Senhor estava ali, ele estava manifestando grandiosos sinais, a palavra do Senhor estava se cumprindo na pessoa de Jesus, e ainda assim aquelas pessoas desprezavam o Senhor, rejeitavam a Cristo e buscavam razões para prendê-lo, para julgá-lo, para condená-lo, tinham ciúmes dele e assim, ao invés de o receberem como Senhor que era, como Todo-Poderoso, como Salvador, eles o desprezaram, eles o rejeitaram. Shane Rosenthal, programa, ele é um radialista no programa evangelístico de rádio, e Shane Rosenthal, ele fala o seguinte: novas técnicas e ideias evangelísticas vêm e vão, mas não as aceite. Antes, siga as instruções do apóstolo quando ele encorajou Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Então, esse radialista cristão, ele pega e fala, olha, não busque inovações, não se preocupe com isso. Lembre-se do elementar. Busque realmente crescer, pregar, anunciar a palavra de Deus com toda fidelidade, com todo vigor, realmente pela palavra do Senhor, repreendendo, corrigindo, exortando, anunciando. Em terceiro e último lugar, Jesus adverte também aquela geração e a nossa também que tem demonstrado essa insensibilidade, essa infantilidade, também a incredulidade, verso 20 a 24. Passou então Jesus a increpar. Increpar significa advertir, repreender com dureza. E Jesus então começa a repreender aquela geração. Jesus cita dois exemplos de incredulidade, Corazim e Betsaida, e ele fala menos rigor do que Tiro e Sidom. E Tiro e Sidom eram lugares, eram povos dados à idolatria. Então ele fala, olha, menor rigor haverá para esses que davam a idolatria do que a vocês, porque ali nas suas cidades foram feitos vários milagres, foi atestado realmente sobre quem eu na verdade sou, e vocês rejeitaram. Cafarnaum, menor rigor do que Sodoma, que foi destruída por conta da pecaminosidade, menor rigor do que Sodoma.
haverá então para Cafarnaum, que tendo visto, ouvido, contemplado, sido manifesto poderosos sinais ali, rejeitaram então ao Senhor, não creram, não persistiram. E o Senhor então repreende com dureza tais cidades. Não que Sodoma fosse mais pecadora do que essa cidade, mas tais cidades tiveram muito mais oportunidades para arrependimento, porque viram a Cristo operando ali os sinais, os milagres, mas seus corações permaneceram indiferentes à palavra ali do nosso Senhor. Qual tipo de incredulidade tem sido a nossa? Nós temos que avaliar se nós estamos demonstrando essa incredulidade, se nós não temos manifesto essa insensibilidade, essa infantilidade em nossas vidas. Não é descrer do poder de Deus, até os demônios creem em Deus, mas então é ter a vida frutífera, uma vez crendo, é crescer, é manifestar essa fé, é viver essa fé de uma forma genuína, é demonstrar vida com Deus. Essas são as advertências de Deus para as nossas vidas. E nós devemos então tomar cuidado. Essa advertência, em primeiro lugar, como vimos, Jesus adverte contra a infantilidade. Em segundo lugar, Jesus adverte contra a insensibilidade. E em terceiro lugar, Jesus adverte contra a incredulidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não estejamos de forma alguma sendo infantis, insensíveis, incrédulos, mas crendo, crescendo, manifestando sua vontade, estejamos realmente no Senhor, sendo a cada dia aperfeiçoados à semelhança do nosso Senhor e Salvador, crescendo em santidade, em graça perante os seus olhos, que as nossas vidas sempre sejam para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Até o próximo estudo. Um grande abraço. Tchau, tchau.